Paz do Senhor a todos e a quem me ouvem. Eu vim trazer uma palavra que está em Marcos capítulo 4, 35 ao 41, que é relatado sobre a tempestade ao qual Jesus acalma com os discípulos no barco. Um texto muito pregado, um texto muito citado. Eu tenho até um tema que se fala como enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Lemos o texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco assim como estavam. Outros barcos também os acompanhavam. Levantou-se forte vendaval e as ondas levavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não se importa que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completar a bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Aqui, amados irmãos, Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Como é relatado em Mateus, os discípulos seguem a Jesus, porque a palavra diz: Jesus entra no barco e os discípulos seguem a ele. E no texto a seguir diz que se levanta uma grande tempestade, uma grande e alta tempestade. Mas só que os discípulos, eles estavam apavorados. Amados irmãos, deixa eu falar algo para os nossos corações. O fato de seguirmos a Jesus não nos impede de dizer: eu não irei sofrer aflição, eu não irei passar por uma tempestade, porque agora eu estou com Jesus, agora eu sou intocável, nada me toca, nada me abala. Agora eu tenho Jesus na vida, Ele é minha barreira e nada me atrai. Nada disso. Nós teremos sim tempestades na vida, pelo apenas o fato de seguirmos a Jesus, porque a Bíblia diz que nós seremos perseguidos por causa do nome dele. Mas a palavra também diz: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia. E no texto a seguir diz que os discípulos reagem desesperadamente e são repreendidos por Jesus. Aleluia! São repreendidos por Jesus. Os discípulos reagem, dessa forma pelo simples fato do conhecimento deles sobre Jesus, de quem é Jesus e a missão dele aqui na terra. O fato, após o milagre, revela essa realidade, porque a Bíblia fala que eles, após o milagre de Jesus ter pedido para que o vento e o mar acalmassem, os discípulos relataram: quem é este? Até o mar e o vento lhes obedecem. Podemos ver que eles não tinham a realidade de saber quem realmente era Jesus. Eles não sabiam, a realidade, a missão, para que Jesus veio, o porquê ele veio, qual era o propósito de Jesus. Por isso os discípulos, eles não sabiam de nada. Aleluia! Como é que saber? Precisamos ter um conhecimento, amados irmãos, consistente da vida e da obra de Jesus, para podermos enfrentar, lidar com as tempestades com maturidade. Enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Aleluia! Quando temos um conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor Jesus, nós nos tornamos capazes de enfrentar qualquer tipo de
ameaça, qualquer tipo de tempestade. Nós temos maturidade para lidar com os obstáculos que se levantam diante das tempestades, que surgem diante da nossa vida. Mas só que há um problema a lidar quando surge uma tempestade. O que mais surge quando aparece uma tempestade na vida do cristão? O que mais se aparece é o medo. O medo e a ansiedade. Dois obstáculos que surgem na vida do cristão: o medo e a ansiedade. Para vencermos o medo, amados irmãos, precisamos ter uma visão fundamentada. Como eu posso falar, amados irmãos, para vocês? Uma visão consistente de quem é Jesus. De quem é Jesus na nossa vida. Porque o medo e a incredulidade sempre andam juntos. A incredulidade dos discípulos estava realmente o medo e a apavoração por causa da tempestade. Pensa comigo, amados irmãos. Os discípulos, eles eram experientes no mar. Eles conheciam a vida do mar. E ali os discípulos estavam assim, a maioria. Eles conheciam o coração do mar. Pelo simples fato de eles estarem apavorados por causa daquela tempestade, poderemos afirmar que a tempestade era completamente tremenda, muito forte, pelos fatos deles terem medo e ter reagido dessa forma. Mas após um milagre, mas só que após o milagre, como nós já aprendemos aqui, que os discípulos eles não sabiam quem era Jesus e a missão verdadeiramente. Mas olha só, pensa comigo, nós precisamos conhecer realmente, verdadeiramente, quem é Jesus em nossa vida. Porque naquele momento os discípulos eles viram qual era a capacidade do Senhor Jesus, que ele tinha poder para lidar com uma afronta daquela. Então, amados irmãos, nós precisamos ter um conhecimento de quem é Jesus na nossa vida, para que a gente venha lidar com o medo. Porque quando o medo chegar no nosso coração, a gente possa crer em Jesus Cristo. A gente possa crer e dizer: Jesus está comigo. Jesus, ele está comigo. Eu não tenho o que temer, pois o Senhor está na minha vida. Eu aceitei a Ele, eu sigo a Ele, eu faço a vontade dEle. Ele está comigo, eu não tenho que temer. Diante da prova, diante do deserto, eu posso estar no deserto, mas Jesus está comigo, está sempre cuidando de todas as coisas em nossa vida, para que a gente possa lidar com o medo. E agora, meus irmãos, para lidar com a ansiedade, precisamos aprender a descansar em Deus, tendo uma clara percepção da nossa identidade em Jesus. A ansiedade não nos permite descansar. Você sabia disso? A ansiedade não nos permite descansar. Por quê? Porque a gente está sempre ansioso. A gente fica pensando: meu Deus, tá faltando tudo aqui em casa, eu não sei como é que eu lido com esse problema. Eles estão falando de mim, eu não consigo dormir. Não tem como descansar diante de um problema. Não existe. Não tem como. Amados irmãos, os ventos, as ondas arremessava-se contra aquele barco. Arremessava.
O barco já estava se enchendo de água. O barco já estava se levantando para lá e para cá. Mas Jesus estava dormindo, como a palavra diz que ele estava dormindo, e pôs a cabeça sobre o travesseiro perto do barco. Jesus estava dormindo diante daquela confusão, todos os discípulos desesperados, e Jesus apenas dormindo. Jesus conseguia dormir em meio à tempestade, porque tinha uma percepção clara de si mesmo. Ele tinha uma percepção clara de si mesmo, que era o quê? A sua identidade. A sua identidade. Essa consciência dele de si mesmo permitia que ele visse com clareza a sua missão, porque ele via que ali não era a hora dele, porque ele sabia para que ele veio. Ele sabia, não era a minha hora. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei quem eu sou. Eu sou enviado do Pai. O Pai está comigo. Eu sei que eu não irei cair nessa onda. Eu não irei cair nessa tempestade. Eu não irei morrer aqui, pois aqui não vai ser o meu fim. Não foi assim. Aleluia. Nós precisamos, amados irmãos, saber a nossa identidade em Jesus. Precisamos saber a nossa identidade em Jesus, assim como ele tinha a identidade de si mesmo. Ele sabia quem ele era. Ele era o Filho do homem, Filho de Deus, o Todo-Poderoso, a qual veio se entregar a vida por muitos, morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para libertar todos aqueles que estavam em pecado, para libertar todos do mundo do sofrimento eterno. Jesus, ele veio. Assim você pode suportar a ansiedade. Ter a identidade de Jesus, ter sua plena consciência de quem é Jesus. Quando temos uma percepção clara da nossa identidade em Jesus, e dá prosperidade para ver, porque quando nós temos essa identidade, nos permite a descansar em meio às tempestades, amados irmãos. Vocês estão compreendendo? Porque quando temos essa identidade no nosso coração, mesmo em meio às tempestades da vida, a gente consegue suportar tudo, porque Jesus é conosco. Nós sabemos em quem nós estamos firmados. Nós sabemos em quem estamos firmados. Então, amados irmãos, como nós aprendemos, o medo pode ser vencido e a ansiedade pode ser suportada. As consequências de a consciência de quem é Jesus em nossas vidas faz nos vencer o medo, e a consciência de quem somos em Jesus nos capacita a suportarmos a ansiedade. Amados irmãos, quando nós confiamos em Deus, sabemos quem é Jesus em nossa vida, sabemos quem Ele é, nós somos capazes de enfrentar todos os obstáculos da vida. Nós podemos vencer, porque quando nós sabemos quem é Jesus em nossa vida e qual é o propósito para a nossa vida, qual é a missão de Cristo em nossas vidas, nós sabemos como enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Eu agradeço, amados irmãos. Eu sei que talvez não era a palavra que você queria ouvir. Ele é novo, ele não sabe pregar direito, ainda não sabe falar direito, mas Jesus nos capacita. Eu estou nesse canal para pregar a verdade,
ter uma amizade com vocês, compartilhar o Evangelho. Eu agradeço a oportunidade, como eu sempre faço em todos os vídeos, eu sempre falo, agradeço a oportunidade, porque a oportunidade que dá é Jesus. Eu agradeço. Eu estarei orando por todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Senhor Jesus.